O Major viu esse vídeo, o Major viu esse no meu status. Aí ele comentou, né? Avisa a aluna lá que não pode usar. Não, mas pode usar hoje, beleza. Não vai te dar punição por causa disso, não. É porque aquele dia eu comentei com você, né? O smartwatch, que é isso aqui, que você tem, eu tenho. Eu não sei se outra pessoa tem, não pode. É porque do mesmo jeito que você colocou uma foto, você pode colocar um gabarito, alguma coisa. Entendeu? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dá um like aí e se inscreve no canal da Divan, tá bom? Meu Deus, tua voz dessa porra aqui vai dar mais. Fala, galerinha! Do YouTube! YouTube Kids, como diz Matheus. E em homenagem a Matheus, a gente vai cantar uma música que todo mundo já sabe. Quando o Matheus não lava o pé... Não, como é que é? É do sapo lá? Matheus não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora... Ixi. Se você assistiu até agora aí, escreve. Matheus não lava o pé. Pera aí. Núbia, ação. Patrocinado pela Rexona. Ah, lembrou, né, malandro? Lembrou que você não tá na escola antiga mais? Prontinho, YouTube Kids. O evento treino não é o mesmo que é o evento. Eu vou explicar, não. Ele vai ter uma diferença. A imagem é igual, mas... Tá aparecendo eu aí ou não? Não faço isso em casa. Olha lá, sua mente hoje tá cheia de coisa ruim. Pois é isso mesmo. Tá cheio de piada ruim aí hoje. Vou usar. Para de acobertar aí esse malandro aí. Bora, ô! Ei, vamos lá. Pronto? Nós temos que resolver esse problema. Por causa do seu pé. Galerinha, aqui é o seguinte. Eu vou fazer uma demonstração básica de trabalho. Vou repetir de novo uma frase que... um comentário que eu fiz lá no início do ano. Vou falar isso agora e vou falar isso mais frequentemente de novo. Cara, em física, o que a gente faz em física aqui? A gente estuda teoria. Mas, pra ser sincero, não tem nada que eu passei aqui que você fala, pô, bicho, isso aí não tá na minha vida. Tudo que a gente viu até agora tá relacionado à nossa vida. Então a gente já vive essa parada que é a física. O que a galera fez? Só teorizou, foi atrás de cálculos matemáticos e deixou tudo organizado, certo? A parte que a gente vai começar agora chama trabalho. Se quiser anotar aí quarto bimestre, okzinho, tranquilo. Detalhe importante. Não é porque a gente está no quarto bimestre e a gente vai ver o assunto do trabalho que eu não possa cobrar tudo que a gente viu até agora. Claro, porque se eu já... Não. Velocidade de média, primeira lei de Newton, segunda, peso, tração, tudo isso aí. Permissão concedida. Cauane. Heitor, me ajuda aí. Senta aqui, velho. Por gentileza. Eu tô ligado. Continuando.
Em resumo, o que é trabalho? O que é trabalho em física? Nada mais é do que você pegar um objeto e empurrar ele ou puxar ele. Exemplo básico. Você está na sua casa, sei lá, sua mãe pede para você arrastar um móvel porque ela vai limpar lá de baixo. Então você aplica uma força e aquele objeto ele desloca porque você aplicou uma força. O nome desse contexto, que é aplicar uma força num objeto e ele deslocar, se chama trabalho em física. Simplesmente isso. Você vai no mercado, pega um carrinho de compra, para ele deslocar, você tem que aplicar um nome desse contexto, que é força, e aquele objeto ganha um deslocamento, o nome disso é trabalho. Trabalho em física a gente representa pela letra W. Certo? De novo. Então, trabalho é uma condição onde você aplica uma força num objeto e ele sofre um deslocamento. Trabalho é isso. Se você aplicar uma força no objeto e ele não deslocar, isso não é trabalho. Beleza? E aí, como a gente já sabe, além de eu saber essa definição, eu tenho equação para me utilizar. Qual é a equação de trabalho? Trabalho é representada pela letra W, que nada mais é a força que eu aplico sobre o objeto e ele vai ganhar um deslocamento vezes o cosseno de θ. Tudo bem, Cauane? Posso? Agora ele fala. Quieta aí, o Eduardo faz. Fala o nome daqui. Obrigado por me lembrar, estava esquecendo. Pronto, e Miguel Cury? Ô, Dó, tô de lá. Em todos você vai se portar. Posso continuar aqui então, Eduardo Paiva? Então vamos lá. Continuando. Bora lá, rapidão. Então, para trabalho, a gente vai aplicar aqui, ó. Força, eu sei como é que eu descubro. Força em Newton. Tem a segunda lei de Newton também, que é massa vezes aceleração, eu descubro força. Deslocamento é quanto que esse objeto vai deslocar, se é 1 metro, se é 2, se é 10, se é 20. O cosseno de θ é o ângulo entre a força que se aplicar e o deslocamento. Vou mostrar isso aí. Esse ângulo, geralmente o exercício vai te entregar. E tem alguns ângulos que é mais comum a gente ver, e aí sempre vai dar um resultado. Eu vou falar isso agora. No exemplo que eu tenho aqui, seria como se fosse essa caixinha aqui, ó. Mas aqui eu tenho uma tábua, eu sei disso. Só que em física a gente usa caixinhas, bloquinhos, que a galera fala. Uma coisa é notória. Usei a cordinha para ficar mais fácil de aplicar. Para você estar olhando de frente, eu vou aplicar uma força para a esquerda. A minha tábua vai mover para a esquerda. Certo? O que eu fiz aqui é isso, é trabalho. Força gerou deslocamento, então o nome desse contexto é trabalho. Então, se eu for exemplificar, vai ficar assim, ó. Agorinha. Olha isso aqui, ó. Eu apliquei a força para a esquerda e o deslocamento também foi para a esquerda, concorda comigo? Existe algum ângulo entre os dois? Como assim, professor? Preto é força, vermelho deslocamento. Eu apliquei uma força para a esquerda, nesse caso aqui, o deslocamento foi para a esquerda. Então o ângulo é 0 entre os dois, não tem ângulo. Entre força e deslocamento. Não tem. Quando eu aplico uma força em um objeto e a força e o deslocamento vai para a mesma direção e sentido, eu chamei de trabalho motor. Trabalho motor. O ângulo entre os dois é 0. 0 graus.
Então, trabalho é igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. Logo, o cosseno de zero vai dar 1. 1 vezes qualquer valor que eu colocar aqui é o valor que eu colocar aqui. Então, trabalho é igual força vezes o deslocamento. Quando o trabalho for motor, trabalho é igual força vezes deslocamento. Aí o cosseno não precisa. Porque o ângulo entre os dois é zero. Então, quando eu for analisar um exercício e o deslocamento e a força estão na mesma direção e sentido, só pego a força e multiplico pelo deslocamento. Força em newton, deslocamento em metro. Deslocamento é quanto aquele objeto vai andar. Se é 1 metro, se é 2, se é 10, se é 20. Correto? Olha outra situação. Cheguei, meu amigão. O problema é seu, não é mesmo? Esse é o Heitor. Tá, meus manos? Meus peixes. O que você quer? Não siga o exemplo dele, por gentileza. Tá, o que nós vamos fazer? Levanta a mesa aí, por gentileza. Pode levantar mais. Até a tábua começar a escorregar. Beleza. Certo? Baixa aí, por gentileza. Pensa na situação seguinte. Você foi lá no Mercado Mendes. Acho que todo mundo já foi lá, né? Fazer compra. Independente se for fazer compra ou não. Lá tem vários estacionamentos. E um deles é embaixo. Se liga. Você fez a compra, você está com o carrinho. Vamos considerar que você vai levar a compra lá embaixo. Não é o cara lá, é você. Na hora que você está descendo a rampa, se você soltar o carrinho, o que vai acontecer? O carrinho vai descer lá, meu patrão. Mas você faz o quê? Você segura no carrinho, exerce uma força na sua direção para segurar o carrinho, mas ele está deslocando para o sentido oposto. Certo? Acho que não tem nada de misterioso. De novo aqui, meu amigo. Aqui, ó. Se eu soltar o carrinho do mercado, só que para... Deixa. Só que para ele não ir cair, tá bom, né? Até aí tá bom. Tá bom. É, né? E aí, o que você vai fazer? Você aplica uma força no sentido oposto ao deslocamento. Levanta mais um pouquinho, meu amigo. Se o deslocamento é para cá, só que você exerce uma força para cá. Cara, você não está fazendo uma resistência para segurar isso? O nome desse trabalho... Pode baixar aí, velho. Trabalho resistente. Trabalho motor é quando a força está no mesmo sentido de deslocamento. Pode sentar aí, viu, Heitor? Muito obrigado. Beleza. Depois você me paga. Ó, o deslocamento é para cá, igual a gente fez, ó. Deslocamento é para cá, se eu soltar a tábua. Só que a força que eu apliquei foi no sentido oposto. Você concorda comigo? A gente acabou de fazer, velho. O ângulo entre o deslocamento e a força é de 180 graus. Metade de 360. Certo? O cosseno de 180 é igual a 1. Olha isso aqui, ó. Quando é igual a 1, não precisa demonstrar. Então, como que vai ficar agora, professor? Trabalho resistente. Trabalho resistente. Trabalho resistente é quando a força está sendo aplicada no sentido oposto ao deslocamento. Trabalho resistente é igual menos a força vezes o deslocamento. Por que é menos a força? É porque você está aplicando trabalho no sentido oposto. Desculpa, você está aplicando a força no sentido oposto ao deslocamento. Professor, e o cosseno de θ? Cara, o cosseno de θ é 180, vai dar 1 vezes. Qualquer um vai dar a mesma. Então, quando eu for analisar trabalho motor,
Quando eu for analisar trabalho existente, menos a força de deslocamento. Ô professor, essa é a mesma situação de eu estar na rampa subindo com o objeto, aplicando a força para cima, mas se eu facilitar, ele desce de volta? Sim, a tendência é essa. Porque a tendência dele é descer, só que você está aplicando a força para levar ele para a parte de cima. Seria a mesma coisa que você está empurrando o carrinho de volta. Você deixou lá no seu carro, a comprinha, vou levar lá em cima. Você pega o carrinho e vai empurrando. Se você solta, ele vai descer de novo. Porque o deslocamento está para baixo, a força está aplicando para cima, né? Entendeu? Perguntas? Você faz uma força de resistência para não descer de uma vez. Não, o deslocamento dele é para trás. Deslocamento é para onde ele vai. Você está lá empurrando um carrinho mesmo na rampa. Você está aplicando a força para cima, né? Vamos falar assim. Só que a tendência do deslocamento é para onde? Para baixo, se soltar. É a mesma coisa de eu dar um lugar que uma rampa, botando assim, eu tava dando coisa no pé. Você vai decidir direito pra pessoa. Geralmente não vai ser a pessoa. Porque o que é trabalho? É se aplicar uma força num objeto e ele sofrer deslocamento. Aí é trabalho. Entendeu? Trabalho é isso, não é no objeto, não é em você. Aí você analisa outro tipo de força, que é que a gente viu, atrito, normal, peso, aí já é outra situação. Certo? Bom dia. Tadinha, tá pescando ali. Perguntas? Perguntas? Agora é o seguinte. Pode. Agora é o seguinte. Olha essa situação. Eu aplico uma força aqui, ó. Para cima. Aí eu te pergunto, esse objeto vai deslocar para a direita ou para a esquerda? Então, quando o trabalho, a força exercida sobre um objeto gera um ângulo de 90 graus, tanto faz de qualquer lado, o cosseno de 90 é igual a zero. Então, trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus, que é zero. Zero vezes esse sistema aqui, você considera que vai... concorda comigo que vai zerar todo mundo? Porque zero vezes qualquer valor é zero, zero vezes o outro valor vai dar zero. Então, nesse caso, não existe trabalho. Trabalho é zero. E faz sentido. Até que faz sentido. Eu puxar o objeto assim é uma força. Se eu começar a inclinar ele aqui para me puxar, a força é mais difícil. A tendência dos trabalhos é ser menor. O trabalho fica mais fácil quando eu gero o ângulo aqui. Quanto mais eu subir, vai ficar ruim. Até vai chegar um ponto que se eu gerar um ângulo de 90 graus, ele para. Não existe trabalho. Porque se eu for exercer a força, a tendência dele seria subir. Isso já não é trabalho mais. Beleza? Então, quando o ângulo é de 90 graus entre o deslocamento e a força, o trabalho é nulo. A gente fala. Trabalho. Oi? Não entendi. Uai, seria isso aqui, ó. Que eu mostrei. Aqui, ó. Vou aumentando aqui, ó. Deixa eu fazer diferente. Fazer assim. Ó. Vou mudando o ângulo da força.
Quando ela tá assim, ó, não existe trabalho mais. Tem uma força que eu tô aplicando aqui ainda, ó. Só que não para levantar, né? É suficiente para levantar. Se eu abaixar, a tendência dele é voltar. Se eu subir, a tendência dele é parar. Consegue ver aí? Aqui, ó. Se eu aumentar aqui, ó. Então, quando o ângulo é 90 graus, o trabalho é nulo. Para o trabalho existir em física, trabalho é força e tem que ter deslocamento. Se não tem deslocamento, o trabalho é nulo, é zero. Não existe trabalho. Os sentidos têm que ser oposto da força de deslocamento para ele ser resistente. Para ele ser motor, para o mesmo lado, ó, tá lá na sua casa lá, tem um objeto que você quer tirar do lugar. Você aplica uma força para aquela direção e sentido, o deslocamento é para lá também. Isso é um trabalho motor. Tá todo mundo indo para o mesmo lado. Certo? Trabalho resistente é o carrinho lá do mercado. Você está exercendo a força para trás, mas ele está deslocando para frente. Claro, o seu objetivo é esse também, por um lado. Se você para de exercer a força, ele desce sozinho. E o trabalho nulo é quando a força tem ângulo de 90 graus pelo deslocamento. Certo? Isso é trabalho em física. Perguntas? Pode. Permissão concedida. Só lembrando aí, ó, trabalho, unidade de medida é Joule, Sistema Internacional, força é em Newton, deslocamento é em metro. Certo? Aqui o cosseno é o valor que ele te dá. Professor, se ele me dá um ângulo diferente de 0, 180 e 90, ele vai te dar o valor do cosseno. Tipo, ele fala que o cosseno é de 70 graus. Ele vai falar, cosseno de 70 é igual, sei lá, 0,6. Ele vai te dar o valor, certo? A gente vai resolver também exercício. Perguntas? Pode 7 minutos, vou deixar vocês em paz. E próxima aula eu faço o trabalho de uma força peso com vocês. Isso é Deus mandando um tempinho a mais para Teteus dormir Montequim. Pode? A gente fala ou não fala? Falou, valeu, obrigado. Aqui, ó, galera, faço igual o Elton, viu? Nas minhas aulas ele falou que dá sono. Então, você tá assistindo no YouTube, se você chegou aqui e não dormiu, abre lá, viu, Cauane? Você abre lá antes de você dormir, põe no YouTube lá, deixa baixinho, você vai ouvir minha aula, você vai pegar no sono. Olha lá, Aline, lá, ó. E aí, o que vai acontecer? Você vai dormir, um sono profundo, eu vou ganhar visualização no YouTube e todo mundo vai ficar feliz. Você dormiu um sono legal e eu fiquei... E eu acabei de quebrar o restante aqui do tripé, ó. Caiado, dá uma força pra nós aí.